Um presidente que comprou a queda de braço e não aceitou que as duas finais fossem no estádio do Morumbi. Um garoto de 17 anos que marcou o gol do título nacional. O primeiro e único time do interior a ser campeão brasileiro. Vamos falar do Brasileirão de 1978, vencido pelo Guarani Futebol Clube. Salve, salve família bugrina! Meu nome é Eldis e você está aqui no canal Versão Bugrina. Antes de iniciar o conteúdo, vou fazer aquele pedido camarada para vocês. Comente, compartilhe, curta e inscreva-se e não deixe de ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma notificação do Versão Bugrina. Combinado? A história de 1978 é linda e maravilhosa. Antes da gente se aprofundar na campanha de 1978, vamos começar citando os principais responsáveis pelo título e de onde eles vieram. Neneca veio do Náutico em 1976 e no ano do título tinha 30 anos. Mauro, revelado na base do Guarani em 1973 e no ano do título 23 anos. Gomes veio ao Guarani do Saad de São Caetano do Sul em 1977. No título tinha 21 anos. Edson veio do São Bento de Sorocaba em 1975. No ano do título tinha 26 anos. Miranda, revelado na base do Guarani em 1975 e 21 anos no título. Zé Carlos, o mais experiente, veio do Cruzeiro em 1977. No ano do título tinha 33 anos. Zenon veio do Avaí em 1976 e foi campeão com 24 anos. Renato, revelado nas categorias do Guarani em 1975. No título tinha 21 anos. Capitão veio do 15 de Piracicaba em 1978 com 24 anos no título. Careca, revelado nas categorias de base do Guarani em 1978, o ano do título, com 17 anos. Bozó veio do Santos Futebol Clube em 1978, com 26 anos no título. Carlos Alberto Silva chegou em 1978, vindo da Caldense. Foi campeão com 38 anos. Para entender aquela conquista, primeiro é preciso voltar ao futebol brasileiro dos anos 70. O campeonato de 1978, chamado oficialmente de Copa Brasil, tinha nada menos que 74 clubes. O regulamento era completamente diferente do atual. Havia várias fases, grupos e critérios de classificação. Até a pontuação era diferente. Uma vitória por 3 ou mais gols de vantagem valia 3 pontos. As demais davam 2 pontos. Foi no meio dessa verdadeira maratona que o Guarani iniciou sua caminhada. E começou mal. Logo na estreia, derrota para o Vasco por 3-1 dentro do Brinco de Ouro. Só que aquele resultado estava longe de apresentar o que aconteceria nos meses seguintes. Na primeira fase, o Guarani alternou resultados. Se por um lado perdeu para o Volta Redonda, por outro mostrou sua força dentro de Campinas, goleando o Confiança por 5-0 e o Itabuna por impressionantes 7-0. O Bugre avançou em quinto lugar, onde 6 se classificariam. Foram 11 jogos, com 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Na fase seguinte,
mais altos e baixos. Venceu o Brasília por 3-0 fora de casa, mas pouco depois sofreu o resultado mais duro de toda aquela campanha. Remo 5, Guarani 1. A goleada provocou um princípio de crise. Naquele momento, imaginar que o Guarani terminaria o campeonato levantando a taça parecia difícil. Mas foi justamente depois desse período que aquele time começou a mudar de patamar. O Bugre avançou em quarto lugar, onde 6 se classificaram. Foram 8 jogos, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Quando começou a fase final, o Guarani mostrou que poderia enfrentar qualquer adversário e deu um enorme recado logo de cara. Em Porto Alegre, Internacional 0, Guarani 3. Depois de um empate com o Goiás, vieram 4 partidas consecutivas dentro do Brinco de Ouro e 4 vitórias. A classificação chegou antecipadamente. Mesmo assim, o Guarani ainda venceu o Londrina fora de casa e terminou aquela etapa na liderança do grupo. Foram 7 jogos, com 6 vitórias e 1 empate. O time que havia começado o campeonato cercado por dúvidas, agora entrava definitivamente na disputa pelo título. E começariam os confrontos eliminatórios. O primeiro adversário foi o Sport, e o Guarani não deu chances. Venceu por 2-0 em Recife e depois aplicou 4-0 no Brinco de Ouro. 6-0 no placar agregado. O próximo adversário carregava um significado especial. Era justamente o Vasco, o clube que havia derrotado o Bugre na estreia do campeonato. Dessa vez, a história foi completamente diferente. Vitória por 2-0 em Campinas. E então veio o Maracanã. Mais de 100 mil pagantes, com aproximadamente 3 mil bugrinos presentes. Mesmo diante daquele cenário, o Guarani não se intimidou. Venceu novamente, 2-1. A derrota da estreia estava definitivamente vingada. E o Guarani estava na final do Campeonato Brasileiro. O último adversário seria o Palmeiras. O Guarani tinha a vantagem de 2 empates por conta da melhor campanha. E a mobilização em Campinas foi gigantesca. Segundo os jornais campineiros, 343 ônibus deixaram a cidade em direção ao Morumbi para o primeiro jogo da decisão. Quase 100 mil pagantes estavam no estádio. E o Guarani venceu novamente, 1-0. Zenon marcou o gol da vitória, mas recebeu o terceiro cartão amarelo e ficou fora da partida decisiva. Um dos principais jogadores daquela campanha não poderia estar em campo no jogo mais importante da história do clube. A decisão seria em Campinas, 13 de agosto de 1978. Guarani versus Palmeiras. 90 minutos separavam o Bugre da eternidade. E o presidente Ricardo Schuff bateu o pé e fez questão de jogar a segunda partida da final, justamente a que decidiria o caneco, em Campinas, no estádio Brinco de Ouro. Tudo isso criou um clima pesado entre Guarani e a principal entidade do futebol brasileiro. E naquele domingo, protagonista seria justamente o jogador mais jovem daquele ataque, Careca. Aos 17 anos, ele marcou o único gol da partida. Depois que Gomes atrasa uma bola para Neneca, o goleiro bate a bola no interior da área e despacha para frente. A bola resvala na cabeça de Capitão e vai para o interior da área do Palmeiras, seguida por Beto Fuscão e Careca. O centroavante do Guarani consegue, com um toque, roubar a bola que vai na esquerda para Bozó, que fecha e chuta. Gilmar rebate com o pé esquerdo. Careca entra certeiro, chuta rasteiro no canto direito de Gilmar, marcando 1-0 para o Guarani aos 37 minutos do primeiro tempo. Guarani 1, Palmeiras 0.
Quando o árbitro encerrou o jogo, estava escrita uma das páginas mais importantes da história do futebol brasileiro. O Guarani era campeão brasileiro de 1978. A comemoração foi tímida. Após o apito final, os jogadores correram para o vestiário. Partiu da confederação essa coisa de não ter festa, de não entregar a taça depois, por conta aí da briga do mando de campo provocada aí pelo Chuf. Então não teve a festa que todo mundo teve em outras finais de campeonato. Foi uma coisa quase que escondida mesmo. O presidente da Federação Paulista de Futebol, o Eduardo José Fará, então bugrino, ajudou a realizar essa tímida comemoração, porque senão nem teriam trazido a taça para Campinas. Sobre nossos artilheiros, Careca e Zenon terminaram como os principais artilheiros bugrinos na competição, com 13 gols cada. Mas aquela conquista estava muito longe de pertencer apenas aos dois. Era o resultado de um time técnico, ofensivo e coletivo comandado por Carlos Alberto Silva. 13 de agosto de 1978, o dia em que Campinas chegou ao topo do futebol brasileiro, o dia em que o Guarani conquistou o Brasil e colocou para sempre a estrela dourada em seu escudo. Se você viveu aquele título, conta nos comentários onde estava no dia 13 de agosto de 78. E se você nasceu depois, compartilhe esse vídeo com outro bugrino, porque algumas histórias não podem ser esquecidas. Obrigado pela sua audiência e nos vemos numa próxima. Um forte abraço e até mais.